Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo? Vamos ver o objetivo da aula de hoje, legal? Vamos entender hoje a lei dos três estados de Auguste Comte, identificando as características do estado teológico, estado metafísico e positivo. Três estados, né? Teológico, metafísico e positivo. Legal? Para Comte, a sociedade evoluiu em estágios. Reflita. A sociedade sofre mudanças? Você percebe elas? Essas mudanças se direcionam ao progresso? Vamos tentar responder essas perguntas, então, ao longo desse nosso percurso de hoje. Bacana? Comte e o progresso. A teoria sociológica de Comte é evolucionista social, que pressupõe uma ideia de progresso organizado em etapas universais. Quer dizer, para Comte, a questão é uma evolução hierárquica de uma linha de pensamento, de uma perspectiva social de pensamento. Tá? Isso é muito importante para Comte, até a questão de pensar no progresso, lembrando da base, do positivismo, ordem e progresso. Inclusive, lema da nossa bandeira do Brasil, uma bandeira cunhada nos ideais positivistas. Legal? Então, Comte cria aí uma teoria, a sua teoria ideológica, filosófica, que ele vai chamar de Comte, e a lei dos três estados. A lei dos três estados, formulada por Auguste Comte, é considerada como a lei fundamental de sua teoria e rege o modo de pensar da humanidade. Ela caracteriza-se por concepções da história humana e indica que elas passam por três fases. Três fases, lembrando, uma questão evolucionista. Isso é importantíssimo, uma hierarquia, da menor para maior. Essas fases seriam da menor para maior. A fase teológica, a fase metafísica e, por fim, a ciência, a fase positiva. Bacana? Sempre lembrando isso. Evolucionismo, social e hierarquia. Concepções da história da humanidade hierarquizada nessas três fases para Auguste Comte. Bacana? Muito importante isso aí. Então, essa era a linha de evolução. Pensamentos teológicos, sociais, metafísicos na sociedade e, por fim, sociedade positiva, positivista. Bacana? Obra em que o Comte elabora essa lei. Discurso sobre o espírito positivo, Ordem e Progresso, de 1848. Essa é a obra, os livros aí do século XIX. Um livro bem interessante também para quem tiver interesse de estar lendo ele, quiser se aprofundar nesse tema. Tá bem? Vamos então agora, por partes, compreendendo cada um desses estados, desses estágios, Começamos então com segundo Comte, o estado mais primitivo, digamos assim, o mais básico de compreensão social. Ele vai chamar de estado teológico ou mesmo fictício. Veja que interessante, termo fictício. É concebido por Comte como aquele em que o espírito humano busca explicações dos fenômenos sociais e da natureza sobre o sobrenatural. Quer dizer, o fato ainda ele não é concreto. Ele está na explicação de fenômenos pela natureza, no sobrenatural. Na ação divina, uma explicação que ainda não está voltada para o uso racional da mente humana, sendo por isso primitivo. Quer dizer, muito pautada em sociedades antigas, medievais, na Idade Média, onde toda a explicação de mundo era pré-determinista, era uma pré-determinação por aspectos divinos, de crenças. Muito tempo aí, nessa questão de acreditar que a vida do ser humano era pré-determinada por uma questão divina, e por isso não havia muito o que se fazer quando se tinha um problema. Então, se você tinha, por exemplo, uma pneumonia, que a gente sabe o que a ciência sabe o que é hoje, hoje se trata com antibiótico, você tem todo um tratamento próprio para aquilo.
Em outros períodos, você acreditava muito que era um castigo divino, né, que tinha que ser passar por isso, né, se alinhava muito numa questão sobrenatural. E por isso ele chamava de primitivo, porque não tinha uma ciência propriamente dita para explicar. Tinha, sim, uma concepção de uma crença, e a luta para superar os problemas dava-se muito, né, numa crença, né, numa devoção a algo sobrenatural. Bacana? Vamos fazer nossa primeira atividade, então, pessoal? Reflita aí. Cite um exemplo de explicação sobrenatural de um fenômeno e contraponha com uma explicação científica, explicando as duas lógicas. Escreva em seu caderno. Legal?
E aí, refletiram? Legal essa questão, né? Então, novamente, ela é pessoal, mas é claro que você vai identificar características da sociologia, né, da contemporaneidade também, nesse reflexo, né, do passado. Pode-se citar a explicação de algum fenômeno da sociedade, como a desigualdade social. Em uma explicação teológica, ela seria explicada pelo destino do indivíduo, pobre ou rico. Já estava pré-determinado, seria pobre ou rico, o destino, né? Em uma explicação científica, diferentes variáveis seriam levadas em consideração: acumulação de renda, falha de investimento no setor social, falta de oportunidades, etc., né? Outros exemplos bacanas, né? Tem muita gente aí que acreditava aí que passar borra de café, pasta de dente na queimadura de sol, ou que só tomar chá de alho vai resolver o problema de uma gripe, né? Eram crendices, crenças, né? Mas que tentavam explicar a situação de alguma determinada patologia, digamos assim, né? E que hoje, na ciência, a gente sabe que não é bem assim. Não que faça mal, né, tomar um chá de alho, mas não que exatamente o chá de alho vai resolver, né, o problema. Mas são coisas, né, que por muito tempo, né, através de gerações, né, através de crendices, de crenças, de pensamentos, até mesmo pela falta de oportunidade das questões da ciência, muitas pessoas acreditavam em algumas questões aí que até no século XXI ainda se reproduzem. Legal? O que é o estado metafísico? O estado metafísico é o estado da transição, né? Teológico é o estado do sobrenatural, positivo é o estágio da ciência, metafísico, podemos dizer de maneira mais simples, que é o estágio da transição. É a transição entre o teológico e o positivo. Os agentes sobrenaturais presentes no estado teológico dão lugar às forças abstratas personificadas, né? Em outras palavras, pessoal, o metafísico é quando, de fato, há a possibilidade e há o pensamento racional de que talvez algumas questões não são como parecem ser. A indagação é um princípio muito filosófico, né, de questionamento, do uso da razão, né, muito mais do que simplesmente uma perspectiva, né, uma crendice. Tem filmes muito interessantes que mostram esses processos, né, metafísicos. Eu gosto muito, por exemplo, de citar o filme Troia, né, que no momento o príncipe Paris vai questionar, né, o pessoal que está determinando o futuro ali, né, por uma estátua que foi quebrada, ou por pássaros que voaram no céu e eram sinais de que a guerra estava dada. Aí ele questiona, mas vocês querem determinar nossa vitória ou não por pássaros? Vocês querem determinar nossa vitória ou não porque, né, uma estátua foi danificada? Quer dizer, é um questionamento, é um princípio muito bacana, de uma transição. Opa, a coisa não é simplesmente assim, tem que ter algo mais, tem que ter uma estratégia, tem que ter um pensamento. Para você ganhar a guerra tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter um exército, uma metodologia, tem que ter armamentos. Não é simplesmente, né, as forças do além. Então isso é muito bacana, né? Tem filmes que nos remetem a essas questões. Então, metafísico é transição, essa capacidade de argumentar, de questionar, de ir além daquilo que parece que já era próprio. Legal? E o estado positivo, esse é o estado científico. Sempre, pessoal, positivo, positivismo é igual a ciência. Legal? Estado científico e ocorre quando a observação dá lugar à imaginação e à abstração presente nos dois estados anteriores. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do homem. O conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental da razão humana. E o que é o estágio científico? É o estágio da comprovação, né? Da questão empírica, prática, comprovada, que sai de um papel simplesmente, né, não só teórico, mas da comprovação, né, da agregação, do resultado. É algo que, de fato, é concreto. Bacana? Vamos para mais uma atividade, hein? Para Comte, o estado positivo culminaria na busca de leis científicas para descrever e explicar os fenômenos sociais. Uma dessas leis é o progresso da humanidade. Você concorda com essa ideia?
Justifique sua resposta, escreva um parágrafo em seu caderno. Legal? Tempinho para vocês fazerem aí.
E aí, senhores, pensaram, refletiram sobre essa questão? Qual que é a resposta? Novamente, é uma resposta pessoal, mas esse pessoal está embasado, né, em critérios próprios da aula, em critérios próprios da sociologia. Bacana? Então, você podia responder, né, debatendo as mudanças sociais que ocorreram em prol do desenvolvimento, como a industrialização, por exemplo, e os retrocessos que uma dada mudança proporcionou. Exemplo, as consequências da industrialização. Então, é sempre uma questão pessoal, mas que tem um contexto, né? Não é simplesmente um achismo. Estamos longe do achismo, tá, alunos? A questão pessoal, ela tem que ser embasada dentro do conhecimento próprio da aula, do conteúdo da disciplina. Tá bacana? Legal? Então, pessoal, em resumo, né, para Comte, a lei dos 3 estados só tem sentido rigoroso quando combinada com a classificação das ciências. Esta ordem de classificação das ciências nos explica como os graus de positividade da ciência em diferentes domínios. Veja que interessante. Da evolução da sociedade, das sociedades de maneira geral, né, por tempos e tempos que a sociedade passa, se pegar ali a questão ali dos impérios gregos, impérios romanos, né, as invasões bárbaras dos vikings ali, né, no norte da Europa, depois toda a Idade Média, aquele período feudal do século V ao século XVI, né, por muito, muito tempo, as sociedades tinham uma questão mesmo de embasamento e de explicações dadas muito por uma questão que, racionalmente falando, ela era controversa. Então, era uma questão um pouquinho mais complexa de entender. Por mais que as pessoas, né, por exemplo, soubessem da importância da água, da importância do solo, da importância do clima, né, a ideia do cosmos, né, tinham concepções importantes que eram racionais, porque eram frutos de uma prática, né, como a alimentação, por exemplo, como a água, como questões para a vida, mas estavam longe de perspectivas de poder fomentar melhor e construir melhor, né, uma sociedade voltada aí a um padrão mais racional. Então, a partir do século XVI mesmo, no advento da modernidade, é que, né, essas transições, né, de pensamentos, e principalmente o positivismo à ciência, ela ganha corpo, ela ganha luz, né, e se desenvolve bastante. E hoje a gente vê a ciência aí muito atrelada a muitas questões da vida, né? E a fé também não deixando de ser importante. Ela tem sim a sua suma importância, mas a fé hoje é mais concebível numa questão do seu plano com o transcendente, ou mesmo com as suas possibilidades de ligação de vida. E a ciência é uma questão mais social, né? Ela é mais formulada no parâmetro, né, concreto. Legal? Então, Comte buscava estabelecer os fundamentos gerais das explicações acerca da ordem e da mudança social. Para isso, elaborou a Lei dos 3 Estados, ou estágios, da história. Essa lei se refere à evolução da estrutura social e política e aos ramos de conhecimento humano. Pessoal, por hoje é isso aí. Um abraço para vocês, fiquem bem. Um abraço para o Sr. Demétrio e desejo para vocês que se cuidem. Até uma próxima.